Fala pessoal, eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos, o canal que transforma história em conhecimento rápido, fácil de entender e cheio de curiosidades. Se você gosta de aprender sobre os acontecimentos que mudaram o Brasil e o mundo, já aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Isso ajuda muito o crescimento do Mais 15 Minutos e faz com que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de história de qualidade. Imagine acordar de manhã e descobrir que o governo decidiu entrar na sua casa. Agora imagine que agentes públicos podem obrigar você e sua família a tomar uma vacina. Some-se a uma cidade cheia de pobreza, epidemias, desemprego, casas sendo demolidas e milhares de pessoas sendo expulsas de onde moravam. Resultado? Barricada nas ruas, bondes virados, trocas de tiros, militares revoltados, centenas de feridos, dezenas de mortos. É uma das maiores rebeliões urbanas da história do Brasil. Essa foi a revolta da vacina. Um episódio que aconteceu em 1904, na então capital do país, o Rio de Janeiro. Mas apesar do nome, a revolta não aconteceu simplesmente porque as pessoas eram contra as vacinas. A história é muito mais complexa. Por trás dos confrontos havia desigualdade social, autoritarismo, reformas urbanas violentas, medo, desinformação e uma população cansada de sofrer. Hoje vamos entender toda essa história. Vamos conhecer o Rio de Janeiro no início do século XX. Entender quem era Oswaldo Cruz. Descobrir por que a vacinação virou motivo de guerra. E ver como uma revolta popular acabou mudando a história da saúde pública brasileira. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e prepare-se para voltar ao Brasil de 1904. Para entender a revolta da vacina, precisamos primeiro conhecer o Brasil daquela época. A República tinha sido proclamada apenas 15 anos antes. Estamos falando de um país jovem, instável, cheio de problemas. A principal cidade brasileira era o Rio de Janeiro. Na época, o Rio era a capital federal. Era o centro político, econômico e cultural do país. Mas havia um problema. A cidade estava longe de ser moderna. Na verdade, muitos estrangeiros descreviam o Rio como uma cidade suja, perigosa e insalubre. As ruas eram estreitas, o saneamento era precário, o lixo se acumulava pelas vias, os esgotos corriam a céu aberto, ratos circulavam livremente, mosquitos se multiplicavam e doenças mortais se espalhavam rapidamente. O Rio de Janeiro era constantemente atingido por epidemias, entre elas febre amarela, varíola, peste bubônica, tuberculose, cólera. Essas doenças matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação era tão grave que navios estrangeiros evitavam parar no Porto Carioca. Muitos imigrantes tinham medo de desembarcar na cidade. O Rio de Janeiro havia ganhado fama internacional de cidade doente. Era um enorme problema para o país que queria parecer moderno perante o mundo. Em 1902, assume a presidência da República um político paulista chamado Rodrigues Alves. Ele tinha um objetivo claro: modernizar a capital federal. Para Rodrigues Alves, o Rio precisava se transformar numa cidade elegante, organizada e saudável. Algo parecido com as grandes capitais europeias. Para isso, ele iniciou um grande projeto de reformas. Mas havia um detalhe: essas mudanças seriam feitas sem consultar a população. E isso acabaria gerando enormes conflitos. Para executar a transformação do Rio, Rodrigues Alves nomeou Pereira Passos como prefeito da capital. Pereira Passos iniciou uma gigantesca reforma urbana. O objetivo era abrir avenidas largas, melhorar a circulação, eliminar cortiços, embelezar a cidade. As reformas ficaram conhecidas como Bota Abaixo. E o nome não era exagero. Milhares de casas foram demolidas. Bairros inteiros desapareceram. Os cortiços onde moravam os trabalhadores mais pobres começaram a ser destruídos. Famílias inteiras perderam suas moradias. Muitos receberam pouco ou nenhum aviso. Simplesmente eram obrigadas a sair. Sem alternativa, sem indenização adequada, sem apoio do governo. Essas pessoas passaram a ocupar áreas mais afastadas. Outras subiram os morros da cidade. Foi justamente nesse período que várias favelas começaram a crescer. A
população pobre sentia que estava sendo expulsa do centro do Rio. Enquanto isso, a elite comemorava as reformas. A cidade estava ficando mais bonita. Mas para os mais pobres o custo era enorme. A insatisfação começou a crescer. E ela estava prestes a encontrar um novo motivo para explodir. Enquanto Pereira Passos reformava a cidade, outro homem tratava uma batalha diferente. Seu nome era Oswaldo Cruz, médico e cientista. Oswaldo Cruz era um dos maiores especialistas em saúde pública do Brasil. Ele havia estudado na Europa e conhecia mais modernas técnicas de combate às epidemias. Em 1903 foi nomeado diretor-geral de saúde pública. Sua missão era clara: eliminar as doenças que assolavam o Rio de Janeiro. Para isso, criou campanhas agressivas contra os principais problemas sanitários da época. Naquele período, muitas pessoas acreditavam que a febre amarela era transmitida pelo ar. Mas estudos recentes haviam mostrado que o verdadeiro transmissor era o mosquito, hoje conhecido como Aedes aegypti. Oswaldo Cruz organizou brigadas sanitárias. Esses agentes visitavam casas, inspecionavam quintais, eliminavam focos de água parada, aplicavam medidas de controle, às vezes sem autorização dos moradores. Isso gerou desconforto, mas os resultados começaram a aparecer. A febre amarela começou a diminuir. Mesmo assim, a população passou a enxergar os agentes sanitários com desconfiança. E essa desconfiança cresceria ainda mais. Entre todas as doenças da época, poucas causavam tanto medo quanto a varíola. A varíola era extremamente contagiosa, provocava febre alta, feridas dolorosas, cicatrizes permanentes e podia matar. Muitos sobreviventes ficavam marcados para o resto da vida. A doença era tão perigosa que havia causado milhões de mortes ao redor do mundo. Felizmente existe uma solução: a vacina. O problema era convencer a população disso. Em 1904, o governo aprovou uma lei tornando a vacinação contra a varíola obrigatória. A proposta foi defendida por Oswaldo Cruz. Do ponto de vista científico, fazia sentido. A vacinação era uma forma eficiente de combater a doença. Mas do ponto de vista popular, a situação era diferente. Primeiro porque muitas pessoas não entendiam como funcionavam as vacinas. Segundo, porque circulavam inúmeros boatos. Alguns diziam que a vacina causava doenças, outros afirmavam que ela podia até matar. Havia quem acreditasse que os vacinados desenvolveriam deformações físicas e ainda existia um enorme problema de comunicação. O governo praticamente não explicou nada à população. Não houve campanhas educativas eficientes, não houve diálogo, apenas imposição. A mensagem era simples: você vai se vacinar porque o governo mandou. Isso gerou revolta. Naquela época não existia internet, não existia televisão, mas as fake news já circulavam. Jornais oposicionistas espalhavam histórias assustadoras. Caricaturas mostravam pessoas sendo atacadas por seringas gigantes. Alguns jornais afirmavam que a vacina era perigosa. Outros diziam que agentes sanitários invadiriam residências para vacinar mulheres à força. Em uma sociedade extremamente conservadora, isso gerava indignação. Muitas famílias consideravam inadmissível a entrada de estranhos em seus lares, principalmente em áreas íntimas da casa. O medo tomou conta da cidade e a tensão começou a aumentar. No dia 10 de novembro de 1904, a situação saiu do controle. Manifestantes começaram a ocupar as ruas. A princípio eram protestos, mas rapidamente se transformaram em confrontos. Barricadas foram erguidas, bondes foram destruídos, postes derrubados, trilhos arrancados, pedras voavam pelas ruas. A polícia respondeu com violência, e a violência gerou ainda mais revolta. O Rio de Janeiro virou um verdadeiro campo de batalha. Durante vários dias a cidade viveu cenas impressionantes. Grupos populares enfrentavam as forças de segurança. Soldados circulavam armados, tiros eram disparados, veículos eram destruídos. O transporte praticamente parou. A população assistia perplexa. Era uma situação inédita. A capital da República estava em rebelião.
Os confrontos se espalharam por diversos bairros. A cada dia um número de feridos aumentava e o governo temia perder o controle. O mais surpreendente é que a revolta não ficou restrita à população civil. Alguns militares também decidiram agir. Setores da Escola Militar da Praia Vermelha enxergaram na crise uma oportunidade para derrubar o governo. Esses grupos planejavam um levante. A ideia era aproveitar o caos para promover mudanças políticas. Mas o plano fracassou. As forças governistas reagiram rapidamente. Os revoltosos foram derrotados. Mesmo assim, a situação ficou ainda mais grave. Agora o governo enfrentava civis revoltados e setores militares insatisfeitos. Diante da crise, Rodrigues Alves decidiu agir com firmeza. Foi decretado o estado de sítio. As forças de segurança receberam amplos poderes. Prisões ocorreram em massa. Casas foram invadidas. Suspeitos foram detidos. Muitos sequer haviam participado diretamente dos confrontos. A repressão foi pesada. Centenas de pessoas ficaram feridas. Dezenas morreram. Milhares foram presos. Uma das partes mais duras dessa história envolve o destino dos detidos. Muitos foram enviados para regiões distantes do país, especialmente para o território do Acre. Na prática, funcionava quase como uma deportação interna. Os presos eram retirados do Rio e enviados para trabalhar em áreas isoladas. Vários enfrentaram condições extremamente difíceis. Para muitas famílias, aquilo significou separação definitiva. Após cerca de uma semana de confrontos intensos, a rebelião foi derrotada. As forças governamentais retomaram o controle da cidade. As barricadas desapareceram. Os protestos foram desmobilizados. E o Rio começou lentamente a voltar à normalidade. Mas uma questão permanecia: o que fazer com a vacinação obrigatória? Curiosamente, após esmagar a revolta, o governo decidiu suspender temporariamente a obrigatoriedade da vacina. Isso parece contraditório, mas era uma tentativa de diminuir as tensões. A população interpretou a decisão como uma vitória. Porém, existe uma ironia histórica. Pouco tempo depois, novos surtos de varíola atingiram a cidade. E muitos dos que antes rejeitavam a vacina passaram a procurá-la voluntariamente. A realidade mostrou o que Oswaldo Cruz defendia desde o início: a vacinação realmente funcionava. Com o passar dos anos, os resultados ficaram evidentes. A febre amarela diminuiu drasticamente, a varíola foi controlada, a saúde pública brasileira avançou. Oswaldo Cruz acabou reconhecido como um dos maiores cientistas da história do país. Hoje, seu nome está ligado a instituições importantes, entre elas a famosa Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz. Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. A revolta foi contra a vacina? Essa é uma pergunta importante e a resposta é não completamente. A vacina foi o estopim, mas os problemas eram muito maiores. A população estava revoltada com as demolições dos cortiços, a expulsão dos moradores pobres, a violência policial, a falta de diálogo, o autoritarismo do governo, a invasão das casas por agentes públicos, a desigualdade social. Tudo isso se acumulou. A vacina apenas acendeu o fósforo que incendiou um barril de pólvora já pronto para explodir. A revolta da vacina deixou várias lições. A primeira é que ciência e informação precisam caminhar juntos. Não basta ter razão cientificamente. É preciso comunicar, explicar, dialogar, ouvir a população. A segunda lição é que políticas públicas impostas pela força costumam gerar resistência, mesmo quando possuem objetivos positivos. E a terceira lição é que problemas sociais ignorados acabam reaparecendo de formas inesperadas. A revolta mostrou que modernizar uma cidade não significa apenas construir avenidas bonitas. Também significa cuidar das pessoas que vivem nela. A revolta da vacina foi muito mais do que uma simples reação contra uma vacina. Foi um dos maiores conflitos urbanos da história brasileira. Um choque entre ciência e medo, entre a modernização e a exclusão social, entre autoridades e participação popular. Em novembro de 1904, o Rio de Janeiro viveu dias de guerra.
mas aqueles acontecimentos também ajudariam a moldar o futuro da saúde pública do Brasil. Hoje, olhando para trás, percebemos que a história da revolta da vacina continua extremamente atual. Ela nos lembra que a informação, confiança e diálogo são tão importantes quanto qualquer avanço científico, porque uma sociedade bem informada toma melhores decisões. E conhecer o passado é uma das melhores formas de entender os desafios do presente. Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal Mais 15 Minutos para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.